Salve, salve, galerinha! Aqui quem está falando é o professor Roberto, professor de Ciências. Estamos aqui para mais uma videoaula. Queria aproveitar e pedir a vocês para curtirem e comentarem esse vídeo. Escreve aqui qual o nome da sua escola, o seu nome completo e a sua turma, só para a gente poder saber qual está sendo o alcance desse vídeo. No mais, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Bom, galerinha do oitavo ano, pela imagem que está aí na tela, a gente já consegue ter uma ideia do assunto que a gente vai tratar na videoaula de hoje. Nós vamos falar dessa relação entre a Lua e a Terra, dos movimentos da Terra, das fases da Lua. Vamos lá aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente pode observar como a Lua muda de aspecto durante o mês. Ora ela parece maior, ora menor. Eu fico tentando imaginar como que deve ter sido para o homem primitivo olhar para o céu à noite e buscar, tentar entender o porquê dessa mudança de aparência da Lua, né? Porque hoje a gente consegue, com certa facilidade, compreender o porquê disso. Mas imagina um homem primitivo que não tinha internet, que não tinha televisão, que não tinha rádio, que à noite ele só tinha uma coisa para fazer: dormir e se defender dos inimigos. O que ele fazia no intervalo de tempo que ele tinha entre uma coisa e outra? Olhar para o céu. E a lua é uma coisa que, quando ela está visível, chama muito atenção. Imagina na cabeça do homem primitivo, né? Mas o que faz com que a lua mude de aparência no céu? Por que que quando é de dia no Brasil, é noite no Japão, né? Todo mundo já ouviu falar isso, né? Ah, porque está do outro lado do mundo, tá? Mas só isso é um motivo? E por que que quando aqui é verão, na Europa é inverno? Vocês já pararam para pensar que quando chega a época do Natal, tudo que a gente vê na televisão relacionado ao Natal são casas caindo neve, o Papai Noel com aquela roupa de tecido grosso, pesado, né? Lareiras, né? As casas com lareiras. E aí, por que será isso? Porque essa cultura do Natal ela é uma cultura que é do hemisfério norte. E em dezembro, no hemisfério norte, é inverno, enquanto que aqui no hemisfério sul é verão. Então, é uma cultura que veio do hemisfério norte para o hemisfério sul e não levou em consideração essa diferença de estação do ano, que lá, quando é inverno, aqui é verão, né? Então, a gente vai entender um pouquinho melhor disso tudo aí que eu estou falando com vocês. Para entender isso, a gente precisa falar um pouco dos movimentos da Terra. Basicamente, existem dois movimentos que são importantes que vocês saibam, né, a respeito ali dos movimentos da Terra. Um movimento é o movimento de rotação, que é o movimento da Terra em torno do seu eixo, um eixo imaginário, né, que tem ali, cortando o centro da Terra. E esse movimento é um movimento que ocorre de oeste para leste. Esse movimento, ele explica a sucessão de dias e noites. É por isso que quando é de dia no Brasil, é à noite no Japão, porque o Japão está do outro lado do planeta e, à medida que ele vai se movimentando, você tem o decorrer dos dias e das noites. Então, quando chega a ficar de dia no Japão, já é de noite no Brasil e vice-versa, tá? O outro movimento que a Terra faz é o movimento de translação. Esse movimento é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E esse movimento ele leva aproximadamente 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas, elas são acumuladas a cada 4 anos, e aí 4 vezes 6, 24, né? 24 horas vai dar mais um dia. Esse mais um dia se soma aos outros 365, e é por isso que a cada 4 anos a gente tem um ano bissexto, que é um ano com 366 dias. Bissexto, ó, porque ele tem 2 seis, tá vendo? 366.
E aí a gente tem aqui a imagem da Terra com seu eixo imaginário, a movimentação de oeste para leste, o Sol está aqui à direita, brilhando, ó. E aí observa que quando é dia de um lado aqui do planeta, o lado que está voltado para o Sol, né? Vai estar de dia, o outro lado vai estar escuro, vai estar de noite. E assim funciona o movimento de rotação do nosso planeta. As estações do ano, elas estão diretamente relacionadas ao movimento de translação, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Isso porque a Terra ela está ligeiramente inclinada em relação ao ângulo que a luz do Sol incide sobre a Terra. Ela está ligeiramente inclinada. A gente pode perceber aqui nesse desenho na tela que esse eixo imaginário ele não está certinho, em pezinho certinho, né? Ele está ligeiramente deitado, né? Então, a quantidade de luz de sol que chega na Terra não é a mesma em todos os pontos da sua superfície. Ao longo dos anos, as diferenças na incidência da luz sobre a Terra determinam as estações do ano. Nos lugares mais próximos à linha do Equador, que é essa linha imaginária que corta a Terra aqui no meio, essa linha branca, não vai haver uma grande diferença no ângulo de incidência dos raios solares. E é por isso que não ocorrem grandes variações climáticas nessa região. Então, na região aqui da linha do Equador, basicamente ao longo do ano inteiro, a gente tem o recebimento de quantidades iguais de raios solares. E aí, à medida que a gente vai se afastando da linha do Equador em direção aos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, a gente vai tendo uma distribuição de luz cada vez mais irregular. E aí é por isso que vai dando as diferentes estações do ano no decorrer do ano. Aqui a gente tem novamente a Terra fazendo o movimento de rotação ao redor do Sol e o movimento de translação ao redor do Sol e o movimento de rotação ao redor do seu próprio eixo. Então, ela vai girando em torno do seu próprio eixo enquanto gira ao redor do Sol. São dois movimentos. E aí o que a gente vai perceber é o seguinte, ó. Na horizontal, a gente tem que, quando é o inverno no hemisfério norte, vai ser verão no hemisfério sul. Observa aqui onde eu estou sinalizando com o ponteiro que o hemisfério sul ele está mais voltado, ele está mais próximo, recebendo mais luz do sol. Então, vai ser verão no hemisfério sul. Ao passo que o hemisfério norte ele vai estar mais distante, vai estar recebendo menos incidência de luz do sol, e aí vai estar, então, no inverno. A Terra se movimenta para cá, ó, e aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. Continua a movimentação do planeta. A gente vai ter aqui o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Continuando aqui para a direita, nós temos outono no hemisfério norte, primavera no hemisfério sul. E essas são as 4 estações do ano. A gente começa o ano, aqui no Brasil, no verão. Aí, quando chega ali em março, a gente vai para o outono. Quando chega aqui a junho, né, aproximadamente ali 21 de junho, se eu não me engano, a gente entra no inverno. E aí, depois, lá em setembro, entramos na primavera. E em dezembro, a gente volta a verão. E aí, fecha o ano com as 4 estações do ano.
E aí a gente pode observar que é essa trajetória ao redor do Sol, que é a translação, que vai dando as estações, vai ofertando as estações do ano para o nosso planeta. E aí, voltando a falar um pouquinho mais da Lua, né, a Lua que tem um diâmetro de 3.476 quilômetros, está uma distância média da Terra de 384.400 quilômetros. Ela não possui atmosfera, nem água, nem vida. Em sua superfície existem muitas crateras, muitos buracos, né? Alguns desses buracos podem ser vistos a olho nu. Se você pegar um dia de lua cheia e olhar aí para a Lua, você consegue perceber algumas dessas crateras. A temperatura varia de 105 graus Celsius durante o dia a menos 155 graus Celsius à noite. Então, percebam que é uma variação de temperatura muito grande, né? E isso ocorre por conta da ausência de uma atmosfera. Então, a gente precisa valorizar e proteger mais a atmosfera terrestre, porque é ela que possibilita aí a manutenção da temperatura do nosso planeta. Aqui a gente tem mais algumas informações a respeito da Lua e a gente tem também a imagem de quando o primeiro homem pisou na Lua. Foi o astronauta Neil Armstrong, em 1969. Ele que foi o primeiro homem a pisar na Lua. A Lua dá uma volta completa ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias e 8 horas. Esse movimento da Lua ao redor da Terra é um movimento chamado de revolução, tá? E aqui, falando da chegada do homem à Lua, né, em 1969, dois dos tripulantes da nave Apollo 11, que foi uma das naves do projeto Apollo, andaram na Lua. Nessa missão, foram colhidas amostras do solo para análise, ou seja, coletaram amostras do solo da Lua para analisar. E eu vou falar aqui um segredinho para vocês, que a gente pode, de repente, numa outra aula aprofundar. A Lua, ela se formou a partir de fragmentos da Terra. Então, o chão, o solo da Lua é igualzinho o solo da Terra. Entendeu? Então, aí existe essa teoria, essa hipótese, que já foi aí confirmada a partir de pesquisas, né, de que a Lua se formou a partir de fragmentos da própria Terra. As fases da Lua. A Lua ela não tem luz própria, porém, a iluminação que ela recebe vem do Sol e varia à medida que ela vai percorrendo a sua órbita, né? A órbita é o caminho que um corpo celeste percorre. Por isso que, quando vista aqui da Terra, a Lua apresenta diversos aspectos. Esses aspectos são chamados de fases da Lua. Ali a gente tem uma pessoa posicionada em uma determinada região, o Sol está atrás dessa pessoa, e aí aqui a gente tem três posicionamentos da Lua em relação à pessoa e em relação ao Sol. E aí a gente pode perceber que, de acordo com a forma com que o Sol ilumina a Lua, a gente tem as diferentes fases. Ó. Na primeira aqui, a gente tem a Lua em quarto minguante, né, que ela está parcialmente preenchida. Depois a gente tem ela em lua crescente, que ela está quase toda cheia. E aqui, à esquerda, ó, ela está na lua cheia. Então, a forma com que a pessoa vê a lua depende do ângulo em que a lua está em relação ao Sol. Depende da posição que a lua está em relação ao Sol, que isso vai fazer com que ocorram diferentes maneiras, formas de estar iluminada. E aí a gente tem as 4 estações da Lua. Lua nova, posição em que a metade iluminada pelo Sol fica totalmente oposta à Terra, ou seja, na Lua nova a gente não observa nenhuma região da Lua iluminada. O quarto crescente, que é quando a face da Lua que está voltada para a gente começa a receber
a luz do sol, e aí ela vai gradativamente aumentando até chegar na lua cheia, aonde a gente tem que toda lua em posição oposta ao sol em relação à Terra fica toda iluminada. Então, toda a região da Lua que a gente pode perceber, pode visualizar, vai estar iluminada. Então, essa fase é a fase de lua cheia. E depois a gente tem a quarta minguante, que é quando a face da Lua que está voltada para nós, aqui na Terra, vai recebendo menos luz e uma região cada vez menor vai ficando iluminada, até que ela volta e fica em lua nova de novo. E aí reinicia todo o processo. Tá? Então, essas são as perspectivas de vista da Lua nas diferentes estações em que ela vai apresentando. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!